Fala pessoal, começando mais um programa aqui, um Conexões PE, agradecendo, como sempre faço aqui no início do programa, você que está salvando, está compartilhando, está conversando com a gente nas mensagens, muito legal, muito massa, agradecendo cada mensagem que a gente recebe, eu recebo aqui no meu celular, Eduardo recebe também no celular, muito obrigado pela participação de vocês, a gente gosta muito de estar interagindo, trazendo aqui um programa bem leve, bem interessante. E eu queria pedir a Eduardo aqui para apresentar nosso convidado de hoje, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de ter aqui Dr. Ari Nunes, Prazer. com o tema Odontologia do Esporte. Ele é especialista em ortodontia pela Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, mestre em ortodontia pela Universidade de Araras, São Paulo, especialista em odontologia do esporte, ABO, pelo Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul. É o coordenador do curso de especialização em ortodontia aqui de Pernambuco, a ESPEL. Exato. E presidente da Comissão de Odontologia do Esporte, CRO Pernambuco. Ari nasceu no Rio, já está morando aqui em Pernambuco há muitos anos, constituiu sua família, pai de Aline e de Matheus, e recentemente avô de Benício. Ari, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões PE, para que a gente possa você falar um pouco da tua história e desse novo mundo aí, que não é uma coisa tão longa, né? Mais recente, essa especialização assim, da odontologia do esporte. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Eduardo Turton, Beto Lago. É uma satisfação enorme ter esse espaço para que a gente consiga levar uma informação de algo novo, mas que já é antigo. Antes de a gente entrar na parte da odontologia no esporte, eu queria que motivou o senhor a ser odontólogo, né, trabalhar nessa odontonotia? Como é que foi isso? Bom, eu morava no Rio de Janeiro e tinha um sonho de ser piloto. Piloto de carro, avião? Piloto de jato. De jato? É. E aí fiz o concurso, passei para a escola preparatória de cadetes da aeronáutica lá em Barbacena, que equivalia ao segundo grau antigo. Só que quando eu estava indo para o primeiro ano da academia da Força Aérea, deu meio grau de miopia. E, por obra divina, eu tinha que escolher algo para fazer em uma universidade. Então, ao invés de pilotar jato, eu piloto turbina de alta rotação e sou muito feliz na odontologia. A odontologia caiu no meu colo, né? Não podendo ser piloto, foi para a odontologia. O homem lá de cima me conduziu à odontologia, sou muito feliz mesmo. Que bom. Eduardo? Veja, para quem está nos assistindo, né? O que exatamente faz o ortodontista, né, no caso? Quais os principais problemas? E eu lembro que na década de 70 aqui, só existia uma pessoa aqui em Pernambuco, né? Que eu tinha conhecimento, o Licéia Viana. Foi até sua professora, né? Isso. O Licéia ficava ali na Suassuna, eu acho. Era a única... Vinha gente da Paraíba, vinha gente de Alagoas, para poder fazer o tratamento de ortodontia, né? Isso é interessante, viu, Eduardo? Porque a ortodontia é a primeira especialidade da odontologia reconhecida. Muito pouca gente sabe disso. Tenho conhecimento. Hoje nós temos a prótese implante, nós temos a harmonização facial que está em moda, temos endodontia, mas a ortodontia foi a primeira, ou seja, a correção do posicionamento dentário é a especialidade mais antiga. E a doutora Ulicéia realmente foi uma das precursoras aqui no estado. E desde que eu me propus a realizar a especialidade de ortodontia, que é não só a correção do posicionamento dentário, mas também o equilíbrio da oclusão, que é o contato dos dentes superiores e inferiores, protegendo as articulações temporomandibulares. Vocês sabem que, por onde eu ando, e eu estou sempre em contato com fisioterapeutas, com médicos, com educadores físicos, a gente por vezes se esquece que as únicas articulações direita e esquerda do corpo humano que não são independentes são as articulações temporomandibulares. E a gente precisa ter equilíbrio. Basta você perder um dente em um dos lados que você já começa a interferir nesse posicionamento. E aí pode desencadear muitos outros problemas.
Fazendo um link com a odontologia do esporte, então, eu já tinha minha especialização, eu já tinha o meu mestrado em odontologia, em ortodontia. E como eu sempre fui um apaixonado por esportes desde pequeno, por conta da escola de cadetes que me colocou... Só uma ressalva, esporte com E, né? Porque você é torcedor do Fluminense. Exato, exato. E aí, o que é que acontece? Mas aqui é Eu sei, tô importante brincando. frisar isso, porque muita gente confunde. Ah, você é dentista do Esporte Clube do Brasil? Não, não. Odontologia do esporte, o esporte em Em geral. geral. Que muitos acham que é só para o esporte profissional. Obviamente que quando a gente fala de odontologia do esporte, e não à toa, o CFO reconheceu em 2015 essa especialidade, a importância da saúde bucal. E aí você falou recente, e aí eu me reporto a 1958. Dr. Mário Trigo, que já acompanhava a seleção brasileira, e naquela época já tinha Pelé, Didi, Garrincha, Uhum. e, por coincidência, a Unigran Rio, onde eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, foi a única a abrir as portas para avaliar a saúde bucal dos atletas. Ninguém nem sabia o que era, não dava a menor atenção. A universidade conseguiu avaliar os atletas nas vésperas da Copa do Mundo e, salvo engano, naquela época não tinha substituição. Os que começavam, terminavam. Então você tinha que ter um condicionamento físico espetacular. Então o doutor Mário Trigo, na raça, foi lá, fez a avaliação, resultado disso. Eram 33 atletas, 118 extrações dentárias. Por quê? Porque era o recurso que se tinha na época. Dá uma média de 4,5 dentes por cada atleta. Vê que absurdo. Nessa questão do que Eduardo levantou dos aparelhos, eu queria que o senhor falasse assim, do mais antigo e hoje para o mais moderno. Como é que era? Como é que passou essa mudança? Essa preocupação, não só na parte estética, porque a ortodontia ela tem um caráter funcional também, para você ter as funções mastigatórias equilibradas e funcionando a contento. Mas os primeiros aparelhos eram aparelhos fixos, com brackets, que com brackets multibandas. Fazia um anel para cada dente e soldava o bracket no dente. E doía pouco. Era desconfortável. Depois vieram os brackets de colagem. Os brackets são aqueles acessórios, né? De aço inoxidável. Os brackets evoluíram pela parte lingual, porque a gente achava que, tirando da parte vestibular, que é essa parte da frente do dente, passando por trás se tornaria mais estético, mais confortável, só que aí veio a língua comprovar que não era a melhor solução. Então, eles meio que caíram em desuso. Em seguida, os alinhadores estéticos, que, como tudo que é novo, tem uma rejeição inicial. Eu me lembro de colegas, professores, inclusive, quando surgiram os alinhadores, falaram assim, pô, esse plástico aí vai movimentar dente? Pô, o que movimenta dente é bracket. Por quê? Porque a gente, às vezes, fica arraigado a conceitos e não quer abrir a mente para poder conhecer outras opções. Então, os alinhadores estéticos, e o mais famoso do mundo é o Invisalign, conseguiram entrar no mercado e comprovar a efetividade. Só tem um detalhe, em minha opinião. Por vezes, a rotina pessoal e profissional, e até mesmo de prática de atividade física, não permite a utilização dos alinhadores por 20 a 22 horas por dia. Você vai para um churrasco, às vezes, você vai tirar o alinhador e vai colocar 6 horas depois. Né? Você tem festas, eventos, profissões. Então, isso dificulta um pouco. Então, os alinhadores estéticos são excelentes. O protocolo de alinhador, a tecnologia é fantástica, mas a gente tem que entender, e eu sempre falo, temos que personalizar o tratamento ortodôntico de acordo com a profissão, perfil e atividade física do paciente. Então, em seguida aí, diante de todos esses quesitos, eu fui buscar uma ortodontia fixa e sem bracket, chamada fio invisível. O italiano batizou de fio invisível, porque desde o ano 2000 ele pratica essa ortodontia. São fios com memória que você coloca por dentro, muito mais estético, muito mais confortável. E é claro que o ideal é que o ortodontista perceba todas as técnicas, porque todas se complementam, não existe uma técnica única, uma técnica perfeita. Então eu considero que os aparelhos ortodônticos vêm desde os brackets convencionais até o fio invisível, passando pelos alinhadores estéticos. Eduardo.
Me fala um pouco mais desses sintomas. Você falou um pouco aí desse desequilíbrio, das dores, mas me fala um pouco mais desses sintomas com relação à mordida errada. Eu não sei se o bruxismo, muita gente sofre isso quando está dormindo, né? Eduardo, Tem você... como essa dor nessa região, Sim. dor de cabeça, as pessoas ficam tomando remédio para dor de cabeça, remédio para dor de cabeça, e o problema não está na cabeça, o problema está aqui. É Não, isso? o problema pode até estar na cabeça Sim. também, Certo. né? Porque o que que acontece? O corpo é uma unidade só, né? Você não tem como fragmentar diagnóstico. E isso, inclusive, nas minhas atividades acadêmicas, eu converso muito com os colegas. Eu acho, em minha opinião, que medicina, fisioterapia, educação física são cursos que estudam muito um corpo sem boca, porque pouco se fala de boca. E a odontologia de uma boca sem corpo, porque pouco se fala do corpo como um todo. Então a gente precisa trazer a boca de volta ao corpo e entender que é uma unidade só. Eduardo, eu já fiz algumas pré-temporadas de alguns jogadores do seu time de coração e Meu eu... time do coração é o Náutico. Clube Náutico Caparibe. Pronto. Para quem não conhece, né? Eu pensei que a gente tinha que... Pode dizer. Então tô Ele é mais Clube Náutico tranquilo. Caparibe, eu sou Exato. Sport Clube do Recife. Então, pronto, não, pronto. O Matheus está ali nos bastidores, é Santa Cruz. Então, pronto. Pernambuco está representado. Então, viva. Então, assim, a gente percebe que existe uma distância de conhecimentos e conceitos. E a saúde bucal, como eu vinha dizendo, desde 1958, é chamada a atenção para o rendimento, a performance. E performance não só de profissão atleta, performance no seu trabalho. Você com a dor de dente aqui, você não vai conseguir desempenhar bem, você não vai fazer uma prova, enfim. Então, hoje em dia, nós temos que alardear, tanto que é minha função lá na Comissão de Odontologia do Esporte do Conselho Regional de Pernambuco, a gente levar os 4 cantos do estado. Porque, pasmem, eu participei de uma reunião no final do ano passado. Pernambuco ainda é um estado que mais se extrai dente do que se restaura. A gente tem que acabar com isso, cara. Esse estado tem um potencial enorme. Nós temos pessoas altamente capazes. A gente precisa, por vezes, levar uma informação aonde não chegou ainda para que a gente consiga elevar o grau de consciência e, a partir daí, a gente ter Essa questão da odontologia do esporte, ela vem ganhando espaço a partir de quanto tempo, mais ou menos, no Brasil? E se no mundo já era uma ação mais frequente? Boa pergunta, sabia? Porque 2015 ela é batizada como especialidade. Só que existe um grande problema. 2015, eu estou falando de 11 anos atrás, já não é mais tão embrionária, né? Mas não há nenhuma obrigatoriedade das faculdades conterem em seu currículo, sua grade curricular, a especialidade. Então, é um pouco complicado isso. E eu vou te dizer o porquê. É muito simples. Se eu recebo um atleta do Náutico ou do esporte na minha cadeira e na minha ficha de anamnese, eu não estou perguntando se ele é atleta ou não. Então, é um paciente comum. Eu não conheço, não gosto de futebol, não sei quem é o cara. Eu atendo ele. Se eu passar para ele, olha só o lado estreito disso, uma Neosaldina. Pode dar problema A Neosaldina carreira dele. tem uma substância chamada isometepteno, que é uma substância proibida. Se no dia seguinte ele joga e cai no exame e vai ser punido, o dentista também responde. Só que eu respondo sem ter tido a minha formação, porque não há obrigatoriedade. Então, eu acho que a gente precisa juntar esses elos para mostrar a importância disso. E vou além, viu? E vou além. Eu me lembro que eu estava conversando com o Dr. Soleira, que ele é o presidente do doping da CBF, e tinha atleta, campeã olímpica, que namorava com outro atleta que, porventura, poderia utilizar ou não anabolizante. Existe uma dúvida. A gente nunca vai dizer que o atleta usa, porque eu acho que hoje em dia o atleta tem uma consciência muito grande. Mas vamos supor que ele utilizasse e eles tivessem um relacionamento conjugal, ela poderia, porque pode o anabolizante passar pelo esperma. E ela pode cair no doping. Olha só como que a gente precisa estar todo o tempo. Substâncias proibidas, possibilidades de dopagem positiva. Então, a especialidade ela não trata só a infecção bucal para efeito de rendimento físico. Ela trata todo esse contexto que é muito importante, que é contemporâneo.
Mesmo porque um atleta profissional, minimamente, ele tem uma comissão de saúde que o orienta. E o maior nicho do dentista, que é o praticante de atividade física. A cidade está repleta aí de boxes de crossfit, corredores de rua, ciclistas de rua. Qual é a preocupação que existe em saúde bucal? É perto de zero. Você vai para uma academia ou para um box de crossfit, ele pede até uma avaliação cardiológica, que é muito importante. Avaliação bucal, eu nunca vi ninguém solicitar. E é muito fácil hoje em dia a gente ter acesso a isso, né? Não. Você falou do rendimento físico do atleta, né? Tem um caso emblemático aí, que é o do Ronaldo do Cruzeiro. Me fala um pouco, que eu vi isso lá atrás, numa reportagem. Me fala um pouco a respeito Você disso. sabe que quando o Ronaldo chegou no São Cristóvão, um clube pequeno do Rio de Janeiro, que ele era de lá, né? Ele chegou um craque de bola, só que ele não conseguia acabar o treinamento por falta de capacidade aeróbica. Foi colocado para corte. Aí vem Deus, né? Por obra divina, um cara da administração era dentista, botou o garoto na cadeira, viu que ele tinha 2 dentes para canal, era respirador bucal, tinha maloclusão. Então, tratou os canais, colocou o aparelho nele, se lembra que ele usava aparelho no início da... E fez a cirurgia de adenoide, se transformou num fenômeno. Aí eu pergunto, quantos fenômenos nós temos Perderam os- interrompido a carreira antes do tempo por uma simples avaliação bucal? É muito pouco. A gente precisa gritar aos 4 cantos porque isso acontece até hoje. Então a gente precisa mudar esse rumo. E começar por aqui, pô. Pernambuco. Pernambuco pode ser pioneiro nisso. Isso. Vamos ajudar. Isso é. Doutor Ari, vamos falar. Infecções, dores dentários, problemas gengivais. Eles podem prejudicar o desempenho, concentração, rendimento muscular. Como é que o senhor pode explicar isso? Streptococcus, que é a bactéria bucal, ela se alimenta de proteínas teciduais como colágeno, presente em fibras de músculos longos. Então, se você tem um dente aberto para canal, essa bactéria penetra na circulação. Ela vai para as fibras de músculo, pode ir. Porque a gente sabe que existe a endocardite bacteriana, que é a infecção bucal acometendo o coração. Mas o coração é o quê? Músculo. Por que só o músculo do coração? Que leva a óbito. Já teve atleta falecendo por conta de bactéria oral acometendo o coração. Então, você imagina, se eu não tenho uma avaliação odontológica, se eu não percebo que uma cárie, uma gengivite pode levar a uma cárie, que pode levar a um tratamento de canal, que pode deixar o meio aberto para você jogar a bactéria para dentro da sua circulação sistêmica e você acometer todo. Mesmo porque, e aí você falou, nós temos o exemplo de um grande atleta de natação que que treinava para ser medalhista olímpico, começou a perder massa muscular. Fez todos os exames, por último, sempre odontológico. E esse é o primeiro, né? Os jargões estão aí para isso. Tudo começa pela boca, né? Então, tinha um dente para canal, tratou, continuou os seus treinamentos, ganhou massa novamente, campeão olímpico. Então, qual é a importância disso? Você imagina que nós temos que ter uma avaliação odontológica, mesmo porque outro dia eu cheguei numa reunião e só tinha colegas de saúde. Eu perguntei quem utilizava fio dental 3 vezes ao dia. Ninguém. 2, também não. Um ou outro. É básico. Básico. Temos a internet. Pô, eu peguei orelhão com ficha, eu não tinha internet na época. Hoje em dia, você tem a informação na palma da mão. O que é que está faltando? Porque sabe o que é que acontece na novela, sabe o que é que acontece no último show do Safadão, sabe de tudo. É criar o hábito, né? É criar um hábito. Então, assim, a preocupação com infecção bucal para rendimento, e rendimento físico, como eu já te falei, não só no esporte, na sua profissão, em tudo, é justamente isso, é você não deixar evoluir. E aí eu volto para minha especialidade de ortodontia. Se você tem dentes apinhados com falta de espaço, se você tem mordida cruzada, jogando a tua mandíbula para o lado, e você tem uma dificuldade de higienização, ali, por mais que você higienize, você vai ter um certo acúmulo de restos de alimento, que a partir daí já pode originar. Então, as especialidades, e a odontologia do esporte é muito importante nisso, ela congrega todas as demais. Porque se você fala de infecção bucal, você tem dentística, endodontia
e periodontia trabalhando junto. Se você fala de posicionamento, você tem a ortodontia. Se você fala de reabilitação, você tem a prótese. Tudo isso influencia no perfeito funcionamento do complexo que a gente chama estomatognático, para que a gente tenha não só zero infecção, como equilíbrio, e agora vocês já sabem, para o funcionamento sincrônico das articulações temporomandibulares. Legal. Você falou de protetores, né, bucais. Com relação à nossa cultura, né? Não vamos falar aqui de futebol americano, porque a gente praticamente não tem aqui. Mas dessas outras atividades que a gente tem na nossa região, no nosso estado, país, qual é a tua indicação com relação a essa questão dos protetores bucais? Você sabe, Eduardo, que eu às vezes fico querendo entender o ser humano de uma forma mais profunda, né? Porque quando eu fiz as pré-temporadas, e pô, você pega lá o jogador de futebol, ele tem um carro com 20 airbags. E o airbag da profissão dele, que é um protetor bucal, e se você, eu sei que você acompanha futebol assim como eu, se eu parar para pensar rapidamente, eu só aponto um atleta que utiliza protetor bucal individualizado hoje, que é o Fábio, goleiro do Fluminense. Eu não, você conhece algum outro? Aqui em Pernambuco, quem é que usa? Desconheço. Aqui em Pernambuco não tem. Não tem, não tem, Não tem. não Com tem. certeza. E assim, o protetor bucal que precisa ser individualizado, porque também existem aqueles que você vai ali na loja de artigo esportivo, tá lá um pré-fabricado. Sim, mas pode Pô, ser que incomode na hora de Não, jogar, né? não, veja, é a mesma coisa seguinte, Eduardo. Tu calça 41, você chega na sapataria, o cara fala assim: ó, doutor Eduardo, eu tenho um sapato 31. aqui do 35 ao 42. Você ferve, calça, ele se adapta, você sai andando. Isso vai dar certo? Porque é isso que está escrito no protetor bucal pré-fabricado. Ferve e molde. Primeiro que ninguém coloca nada fervendo na boca. Você dá uma quenturinha, coloca na boca, ele não tem estabilidade, ele é de poliuretano, não é do material adequado. Então, o protetor bucal, ele precisa ser individualizado mediante os moldes do paciente. Ele precisa ter espessura adequada, porque a espessura vai de acordo com cada modalidade esportiva. Mais um dos requisitos do especialista de odontologia do esporte. Você precisa saber até a cor. Esportes como o karatê, você só pode branco ou transparente. Por quê? Porque é regra. O boxe, você não pode vermelho, para o árbitro não confundir com sangue. Então, o protetor bucal individualizado, ele precisa ser confeccionado em EVA, que é o etileno vinil acetato, o EVA odontológico, e ele ultrapassa a barreira do esporte. Eu vim agora no Uber, eu tenho um paciente motorista de aplicativo que ele aperta os dentes durante o trânsito na tensão, e o protetor bucal é um dos únicos dispositivos que protege intrabucalmente o contrato dentário, porque existe o bruxismo Sim, que dá o em desgaste, vigília, né? o diurno, que é aquele que você aperta. Existe o noturno, que você range no seu melhor do sono. E existe o do atleta, que é aquele que você contrai na hora da contração isométrica. Ninguém faz uma rosca direta na academia com a boca aberta. Você precisa fechar e travar os dentes para ganhar força. Você está atritando, você está desgastando o dente, cara. Então, o protetor bucal, ele hoje é também um protetor laboral. Além do protetor bucal, doutor, um atleta de futebol, um lutador, um corredor, um atleta de academia, um cara que bate pelada, cada um tem uma necessidade diferente odontológica, né? Sim, sim. Como é que o profissional tem que trabalhar para isso? Veja, e só para que você entenda, quando a gente fala em infecção bucal, é de uma forma geral para todos. Quando a gente fala de protetor bucal, nós temos uma espessura, temos até desenhos diferentes, porque você imagina que um atleta do boxe ou do MMA, você precisa ter uma proteção não só dos dentes, mas dessa região que a gente chama fundo de sulco aqui, por dentro, para proteger o osso maxilar de impactos frontais diretos. Já um de academia, que não vai ter impacto frontal direto, ele pode ter um alívio maior nessa região anterior. Então, espessura e desenho vai de acordo com a modalidade que a pessoa pratica, entendeu? E isso é fundamental, viu? Ontem eu recebi no consultório um casal, os dois trabalham com personal trainer, mas eles são faixa preta, tanto de jiu-jitsu quanto de judô, e chegaram com o dente escurecido. Isso é o quê? Isso é trauma. Pancada, né? Pancada. Então, você precisa prevenir isso. Porque depois é a mesma coisa que você esperar infartar para ir para o cardiologista. Depois que você
tomou a pancada que já fraturou, você só pode evitar futuras lesões, mas aquilo ali já foi. E outra, a gente entender que isso começa na E infância. esse é que é colocar agora. Como é que você vai começar a trabalhar com a infância? Eu vou te falar um negócio, meu amigo. É muito difícil a consciência, porque assim, quem é pai e mãe sabe que muitas crianças tomam pancadas em atividades escolares. É no parque, é no pula-pula. Pula-pula, tem paciente que avulsionou o dente, perdeu o dente da frente, dando a boca na cabeça do outro. Então, futebol, pô, nossos filhos estudaram juntos, era o tempo inteiro. Piscina, E né? não há um hábito de utilização. E aí o que acontece? Ou se perde dente de leite, dente de tecido, que é fundamental ele permanecer até a sua queda para a erupção do permanente, com dentes permanentes jovens. Então, se a gente criasse um hábito das mães, dos pais, desde cedo, utilizarem protetor bucal em suas crianças, porque ela não usa capacete para andar de bicicleta, não usa para andar de skate, por que não um protetor bucal que não incomoda, Não não incomoda. dói? Eduardo, Legal. Com relação aos suplementos isotônicos, dietas específicas, né? Qual é a tua orientação com relação a isso? O que é que afeta, de fato, o esmalte, a gengiva e quais são os alimentos bons, né? Eu vi, inclusive, recentemente, a sardinha, por exemplo, ela tem, não é o caso, não é o Sim. nosso tema, mas fazer ela é rica em flúor. Sim, sim. Legal, né? Quer dizer, existem alguns alimentos que são positivos com relação à saúde bucal. E por falar em flúor, que um dia a gente conversou, hoje, o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele entende, em cima dos últimos dados, que a fluoretação da água foi muito importante para a nossa população, porque deu acesso a todos. Os Estados Né? Unidos Não, implantou em todos os deu estados, acesso a né? todos. É claro que isso precisa ser controlado. Você não Sim, pode colocar pode ser um excesso. índice de flúor em excesso, porque aí você É pode ter tóxico. a fluorose Sim. e aí É prejudicar o tóxico, dente. Mas, bem controlado, como os dados em nosso país apontam, foi muito benéfico. E isso foi muito bom. Bom, com relação aos isotônicos, isso tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Na realidade, a reposição isotônica ela é feita sob critérios, né? Por vezes eu vejo o colega vai ali para a academia, faz 2 roscas direta, 4 exercícios para perna e toma um Gatorade. É. A reposição é quando você tem muitas perdas, né? O nome já diz, é para repor. E aí o que é que acontece? São substâncias ácidas. Existe um estudo que líquidos abaixo de pH 4,5 você já tem desmineralização dentária, de acordo com o tempo de permanência dessa substância na boca. Mesmo porque, fugindo até um pouquinho dos isotônicos, você tem pessoas com refluxo gastroesofágico ativo, que é substância ácida também. Então, tudo que é ácido na boca, se você não fizer medidas paliativas, você pode prejudicar. Isso é algo que a gente também fala do pessoal que utiliza alinhadores estéticos. Você está fazendo o seu treino de maratona. Eu tinha paciente assim, pô, você vai correr ali 2 horas, 3 horas. O alinhador está na boca. Você repõe isotonicamente, você pode ter a penetração dessa substância por dentro dos alinhadores e ficar em contato com o esmalte a médio prazo pode prejudicar, assim como o refluxo. Acontece mesmo, você torna o alinhador um reservatório ácido. Eu não estou desestimulando o uso de alinhadores. Eu tenho pacientes que utilizam alinhadores, mas são preocupações que a gente tem que orientar. Quer ver uma coisa? Você usa alinhador, você tomou o seu isotônico, toma água logo em seguida, porque a água banha e remove o excesso, não deixa ele penetrar. Então, são informações que a gente precisa ter. Você fala para o jogador de futebol, tomou o gel de carboidrato, tomou o isotônico, faz um bochecho com água, toma uma água, já tira o excesso, isso já ajuda bastante. Então, são coisas simples às vezes, mas que a informação precisa ser dada para não danificar o esmalte dentário. Substância mais dura do corpo humano que alguns estão desgastando para colocar lentes de contato. E aí a gente também se preocupa. A lente é fantástica quando o dente está desgastado e já está com a sua aparência danificada. Aí você substitui. Perfeito. Mas você com esmalte íntegro, remover
para colar uma lente. Aí eu São jovens, né? já Que fazem isso, critico né? um pouco. É Eu já muito questão critico um pouco. estética, muitas vezes. A grande maioria das vezes. A gente tá chegando aqui na reta final, doutor. Eu queria voltar um pouco, o senhor falou. Eu gostaria de falar o dia inteiro. Eu queria voltar um pouco sobre o trabalho que o senhor precisa, que o senhor vem falando aí, se dedicando, junto com o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, para que a odontologia do esporte. O que é necessário? Quem está fazendo mais? Quem precisa fazer mais para que isso possa ser mais falado, comunicado para a população? O presidente, o João Godoy, o atual presidente, assim como o Eduardo, que era o anterior, eles abriram um espaço muito interessante, né? Eu acho que espaços, inclusive, como esse aqui. Esse daqui é um espaço fantástico, vai ter uma capilaridade fantástica em cima disso. O que eu percebo, por vezes, é que a falta de informação, até mesmo do dirigente de um clube de futebol, até mesmo de um dono de academia, de um líder de um grupo de corrida, falta a informação chegar até eles, pô. Porque sem informação você não tem como penetrar, porque, pasme, a boca ela é negligenciada. Tem gente que diz que não teve tempo de escovar o dente. Como é que é isso, pô? Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de mais espaço como esse daqui, como palestras, como eventos que vão ser realizados e a gente conseguir penetrar. Então, hoje, a doutora Renata Carvalho, que faz parte da odontologia do esporte, da comissão, e todos os demais integrantes, inclusive gente no interior do estado, a gente está justamente realizando uma pauta para ser aprovada e a gente está presente em universidades, em eventos, em podcasts como esse daqui, que são muito importantes para levar à população informações, por vezes básicas, mas que fazem uma diferença muito grande ali na frente. Eduardo. Com relação à estética, voltando um pouquinho, que a gente não explorou muito isso, né? É bastante comum essa questão de querer ter uma estética e, às vezes, essa estética atrapalha. Me fala um pouco mais a respeito disso, né? Com relação ao que vem acontecendo no dia a dia com essa questão da saúde bucal e a estética. Os malefícios e os benefícios. Quando é recomendado e quando não é recomendado. Veja, Eduardo, eu gostei muito da sua colocação, porque a gente vive em um mundo de harmonização facial, vive em um mundo de facetas, né? Tanto em resina quanto em lente de contato. Eu acho que a estética ela é muito importante, principalmente para efeito de De autoestima. autoestima, claro. Você falou, né? A gente estava falando de tem que ter a cabeça boa. Eu acho que uma cabeça bem equilibrada, uma cabeça funcionando tranquilamente, o restante funciona bem. Então, para efeito de melhora e de autoestima, a estética é fundamental. Eu não abro mão disso. Só que eu acho que a mesma precisa ter uma busca com responsabilidade. Eu acho que cabe a nós, dentistas, orientarmos inclusive o nosso paciente. Pô, já pensou? Chega o paciente lá, tem um esmalte bom, tem uma boa estrutura dentária. Poxa, ao invés de você fazer uma lente, faça um clareamento dental. Você vai preservar a naturalidade, a natureza do seu elemento dentário e vai ficar bem. Eu acho que cabe ao dentista ter essa visão. Você tem dentes fora de posição, é você indicar o melhor tipo de aparelho para melhorar a estética, porque melhorando a estética você melhora a higiene, melhora a função. Então, eu acho que a estética é importante, sim. Semana passada eu recebi uma paciente que é classe 3, que tinha um crescimento maior da mancha. Essa menina, ela lutou 12 anos para fazer uma cirurgia ortognática. Mexe com estética, mexe com autoestima. E uma semana depois da cirurgia, ela foi lá no meu consultório, eu me emocionei. Porque você vê uma outra pessoa entrar no seu consultório. Aquela que era cabisbaixa, tinha um olhar para baixo, introspectiva, chegou com o mundo à sua frente, podendo viver melhor. Então, explica melhor isso aí. Os inferiores estavam... Você quer ver? A gente está falando de odontologia do esporte. O Cássio, que é goleiro hoje do Cruzeiro. Ele tem a mandíbula maior. É o que a gente chama de prognata mandibular. Mordida cruzada, certo, porque houve um crescimento. Isso é genético, né? Então, ela tinha esse problema que atrapalhava muito o dia a dia dela.
tá? Inclusive a sua deglutição também. Sim. E ela fez a cirurgia ortognática que reduziu a parte óssea e eu agora vou finalizar o encaixe dos seus dentes. Então, a pessoa muda de face. E é interessante, porque eu falo do Cássio. E por que o Cássio não fez? Porque o atleta é diferente. O atleta tem que performar. Você faz uma cirurgia dessa, você tem que sair de cena há quanto tempo? E ele é um profissional, né? Então, isso aconteceu no lado inverso com o Ronaldinho Gaúcho, que ele sempre foi Sim. meio dentro do cinto, isso daqui para trás. Por que não faz uma cirurgia de avanço? Porque ele é atleta. Ele não pode parar 3, 4 meses para pegar condicionamento. E o bonequinho do Ronaldinho vem de lá na China, daquele jeitinho. Então, a gente precisa entender isso também. A especialidade mostra que o atleta ele não pode ser equiparado a um paciente comum. Ele tem suas particularidades. Deixa eu agradecer, Legal. mas antes de a gente falar aqui no final, pedir para Eduardo agradecer os nossos parceiros, Eduardo. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo apoio. A Alfa XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Óticas, a Contar, Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, Parladelli e Taverna Suíça, da nossa querida cidade de Gravatá desde 1968, lá com a gastronomia firme e forte. Doutor Ari, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer tantas coisas boas, inclusive essa questão, né, do goleiro, que a gente desconhecia isso, né, Beto? Não, assim, eu sabia que a explicação interessante foi essa, porque ele deixou para depois, né? Quando ele se aposentar, se ele quiser Isso. também. Mas é isso que eu ia Se ele dizer. quiser Ele pode também, se não ele se sentir querer. bem. Se isso não interfere na autoestima dele, E não interfere na não saúde interfere dele. na saúde nem no rendimento, aí é escolha própria. Eu Porque achei- precisa querer. E só para finalizar isso bem rapidinho, eu conheci o dentista do Ronaldinho Gaúcho lá no Rio, num evento de odontologia do esporte. E quando ele fez as lentes do Ronaldinho, muitos criticaram. É absurdo. O Ronaldinho primeiro tinha que usar aparelho. Explica para nosso ouvinte o que é as lentes, porque às vezes as pessoas podem até confundir. com Lente de lente contato é como, mas é como se fosse, não é uma lente de contato de olho, é uma lente que se coloca no dente e que deixa ele mais branco, Ah, né? É como se fosse uma capa, Ok. um revestimento. Perfeito. Quando fizeram isso, caíram em cima dele, porque tinha que botar primeiro o aparelho ortodôntico, depois fazer a cirurgia ortognática. Amigo, calma. Primeiro, ele pode não querer, eu posso não querer, eu posso optar e não fazer, né? Eu me sinto bem assim e acredito que ele se sinta muito bem assim. E ele é atleta, ele não podia parar. Ele recebia milhões por mês para jogar, é um contrato profissional, e ele precisa exercer esse contato. Então, o atleta não é igual a um paciente comum. Eduardo. Perfeito. Tá ótimo. Muito bom. Obrigado pela participação. doutor. Eu que Obrigado. agradeço pelo convite. E lembrando aí que na próxima semana nós vamos com quem aqui? Doutor Fernando Coimbra, falar sobre os limites das redes sociais. É um tema que esse é bonzinho, esse tema. tema que está bem em moda aí no nosso país, no mundo, né? Quais são os limites das redes sociais com o advogado Fernando Coimbra? Valeu, Eduardo. Valeu, doutor Ari. Valeu. Obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando. Lembrando, pedindo a vocês, compartilhe, salve, se inscreva no nosso canal. É muito importante você estar aqui com a gente aqui no Conexões PE.